Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é desse gorrinho que a gente vai confeccionar utilizando o fio batik da Círculo. Acompanhe aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa que a gente vai precisar. E se você quiser ver outros modelos de gorros, de boinas que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela. E não se esquecer de me seguir lá no Instagram, @bia_jcferreira. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. A gente começa aqui a nossa peça pela faixa do gorro, tá bom? E essa faixa ela é feita da seguinte forma: a minha peça vai ser uma peça tamanho adulto, eu vou trabalhar de altura mais ou menos 6 centímetros, tá? Mais ou menos 6 centímetros. Só que essa medida aqui pode variar de acordo com o seu gosto. Se você quer uma faixa maior, uma faixa menorzinha, essa aqui é a média para um adulto, tá bom? Para infantil, dependendo muito do tamanho da criança, você pode fazer 4 centímetros, 5 centímetros, ou aquilo que você também preferir. Eu vou trabalhar aqui em média 48 centímetros, porque vai ser uma peça para uma cabeça feminina, adulto feminino, tá? Então, eu vou trabalhar aqui mais ou menos 48 centímetros. E uma coisa é fundamental que eu quero que vocês lembrem-se disso. Nós vamos trabalhar essa faixa com um total de carreiras que seja múltiplo de 3. Ou seja, você vai fazer 3 carreiras, 3 carreiras, 3 carreiras, até você atingir a circunferência que você precisa, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa faixa. Pessoal, e pra eu ter esses 6 centímetros, eu precisei fazer 11 correntes, tá? Essa quantidade de correntes que eu fiz pode não servir para você ter 6 centímetros, caso você use um fio com espessura diferente ou uma agulha de tamanho diferente, tá bom? Até mesmo, às vezes, mesmo usando a mesma agulha ou o mesmo fio, dá diferença por causa da tensão do ponto. Então, o ideal é que você vá medindo para você ver a altura que você quer, tá bom? Aqui eu tenho 3, 6, 9, 10 correntes, 11 correntes. Depois que você faz a quantidade de correntes que você precisa, você vai pular a primeira corrente e a partir da segunda você vai fazer pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente. Como eu fiz 11 correntes e pulei uma corrente, então eu vou ter um total de 10 pontos baixos até o final. 10 pontos baixos. Nesse momento, se você já quiser medir para você ver que tá na altura que você precisa, você pode medir, tá bom? Mas ainda com algumas carreiras que eu vou fazer, ela vai perder um pouquinho mais o tamanho. Coisa pouca, tá, pessoal? É algo até irrelevante. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai para a segunda carreira, onde eu vou subir fazendo uma corrente, vou virar o trabalho e eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Entretanto, a partir de agora, todas as carreiras de pontos baixos serão trabalhadas apenas na alcinha de trás. Que alcinha de trás é essa? Bem, eu vou virar aqui os pontos para você ver ele da parte de cima. Olhem só, o fio aqui tá numa região um pouco escura, mas acho que dá pra gente ver, olhem só. Quando a gente coloca a agulha para fazer o ponto de forma convencional, a gente coloca dessa forma. E a gente observa que tem uma alcinha na frente e uma alcinha atrás. Olhem só. Eu vou colocar aqui a agulha no meio delas, olhem só, a alcinha na frente e a alcinha atrás. Quando a gente pega o ponto de forma convencional, a gente pega as duas alcinhas. Para fazer esse ponto ficar canelado, a gente vai colocar a agulha no centro e vai trabalhar apenas a alcinha de trás, entendeu? Apenas a alcinha de trás, o tempo inteiro. Então, eu vou voltar aqui para o meu ponto. Vou colocar a agulha entre as duas alcinhas do primeiro ponto. Sei que tá difícil de ver porque a gente tá num trecho escuro do fio, mas eu acho que falando vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Olhem só, minha agulha tá no meio das duas alcinhas do primeiro ponto, a alcinha da frente e a alcinha de trás. Eu vou pegar a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Eu vou pro próximo ponto e vou fazer a mesma coisa. Faço um ponto baixo na alcinha de trás. Vou pro próximo ponto e vou fazer a mesma coisa, e eu vou assim até o final da carreira. Se na base eu tenho 10 pontos baixos, aqui eu também preciso ter 10 pontos baixos. E eu vou seguir assim até eu atingir a medida que eu preciso para minha peça. E sempre preciso manter a mesma quantidade de pontos que eu iniciei a carreira. Olha só, 3, 6, 9, 10 pontos baixos.
Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho e vou repetir exatamente a mesma coisa. Coloco a agulha no centro da trancinha, né, entre as duas alcinhas, pego a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Vou pro próximo ponto e repito. Vou pro próximo ponto e repito. Então, é sempre bom que ao longo da construção da sua faixa, você conte quantos pontos baixos você tem para você ver se você ainda está correta, tá? Porque às vezes a gente se distrai e pula um ponto ou faz um ponto a mais, e esse pontinho a mais vai deixar uma diferença na faixa que não vai ficar legal. Então, é sempre bom você manter a mesma quantidade de pontos, tá? Aqui eu fiz 3 carreiras e eu vou continuar a minha faixa sempre trabalhando de 3 em 3 até eu atingir a medida que eu preciso, tá bom? Quando eu atingir a medida que eu preciso, é hora de eu fechar a minha faixa. Pessoal, esse fechamento você pode fazer da maneira que você se sentir mais confortável de fazer. Eu vou mostrar aqui a minha maneira, você pode fazer igual, ou você pode fazer de outra forma que não tem problema algum. Então, aqui está o fio, o último pontinho que eu fiz. Eu vou deixar esse último pontinho para trás e vou colocar a outra ponta onde eu iniciei na frente, tá? Essa aqui é só a minha maneira de fechar, tá, pessoal? Não é uma regra. O que eu vou fazer? Com a agulha, eu venho aqui no primeiro ponto dessa parte aqui que está pra minha frente e eu vou entrar com a agulha de frente pra trás, dessa forma. Olhem só, estou no primeiro pontinho, dessa forma. E eu vou buscar a alcinha que eu deixei. Vou dar uma puxadinha no fio pra alcinha diminuir e vou puxar aqui por dentro do ponto da frente. Eu vou pro ponto seguinte, tá? Que é o primeiro ponto livre. Vou colocar a agulha no primeiro ponto e vou na parte de trás e vou colocar a agulha no primeiro ponto livre da parte de trás também, sempre os pontos na mesma direção. Dessa forma, vou laçar o fio e vou puxar o fio por dentro dos dois pontos e por dentro da laçada que está na agulha. Pessoal, cuidado para não apertar, tá bom? Não aperte, porque senão você vai acabar encolhendo essa costura e não vai ficar legal. Você vai para o próximo ponto e vai fazer a mesma coisa. Entra na frente, entra atrás, laça, puxa por dentro de todos os pontos e dá laçada. Vamos novamente. Entra na frente, entra atrás, laça, puxa por dentro dos pontos e dentro da laçada. Entra na frente, entra atrás, laça, puxa dentro dos pontos e puxa na laçada. E você vai fazer isso aqui até o final da carreira, tá? Como você pode ver, o que você tá fazendo são pontos baixíssimos que não devem ser apertados, tá? Para que não encolha a sua costura. Olhem só. Cheguei aqui no finalzinho já. O que eu vou fazer? Vou dar uma puxadinha aqui pro nosso fio, não puxar. E aqui você observa que essa parte que eu costurei, ela fica com um relevo maior do que os outros, tá? Então, a gente acaba usando essa parte da costura no lado avesso. Então, antes da gente continuar, a gente vai virar essa parte pra dentro, tá? Vamos virar essa parte pra dentro e a gente vai trabalhar sobre essa faixa agora. Eu vou voltar aqui no ponto que eu deixei. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a primeira carreira só de pontos baixos. E como a gente vai fazer essa distribuição de pontos baixos? A gente vai fazer um ponto baixo para cada carreira. Bia, como é que eu vou saber o que é carreira de pontos baixos aqui? Trabalhar com pontos baixos tem essa dificuldade da gente saber onde é que é a carreira de ponto baixo. Então, eu vou explicar aqui para vocês. O nosso ponto, como você pode ver, ele dá esse efeito sanfonado, que tem uma parte alta e uma parte mais baixa. Uma parte alta e uma parte mais baixa. Cada parte dessa é uma carreira. Então, ora você vai fazer um ponto baixo na parte mais alta, ora você vai fazer um ponto baixo na parte mais baixa. E assim você vai seguir. Como a gente precisa ter uma base múltipla de 3, é só fazer um ponto baixo para cada uma dessas partes que você vai ter a quantidade de pontos que você precisa para trabalhar o nosso ponto principal. Por isso que eu pedi para vocês fazerem uma quantidade de carreiras múltiplas de 3, para facilitar o nosso trabalho. Então, eu venho aqui onde eu deixei o fio, vou fazer uma correntinha para subir, venho aqui eu estou numa parte alta, e eu vou fazer aqui, aliás, desculpa, estou numa parte baixa, e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou para a parte alta, vou fazer outro ponto baixo.
Vou para a parte baixa e faço um ponto baixo. Vou para a parte alta e faço outro ponto baixo. Olhem só, na parte baixa, na parte alta, na parte baixa, na parte alta, na parte baixa, e assim você segue, tá bom? Até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, cheguei aqui no último pontinho, então eu venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Agora que a gente já está com a barra pronta, a gente começa a trabalhar os pontos principais. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e eu vou para o próximo ponto e vou fazer outro ponto alto. Ficando assim, 2 pontos altos, tá bom? Vou fazer agora, pessoal, um ponto puff nesse ponto bem aqui, ó, no ponto baixo que está antes do primeiro ponto alto, ok? Vou fazer um ponto puff no ponto baixo que está antes do primeiro ponto alto. Só que esse ponto puff eu vou fazer envolvendo esses 2 pontos da seguinte forma. Eu vou entrar aqui com a agulha no ponto que eu deixei, vou laçar o fio aqui no topo, vou voltar no ponto que eu mostrei pra vocês, que tá antes do ponto alto que eu fiz as 3 correntes, e eu vou laçar aqui o fio atrás, olhem só. E vou puxar lá pra frente. Uma laçada. Vou laçar novamente e vou repetir o processo. Entro atrás, laço e puxo. 2 laçadas. Vou laçar novamente, entro atrás, laço e puxo. 3 laçadas. Depois de 3 laçadas concluídas, eu laço mais uma vez, passo por dentro de todas as laçadas que estão na agulha, com exceção da primeira, ficando assim 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e faço aqui uma correntinha para encerrar. Dessa forma aqui, olhem só. Aí, eu vou pular o primeiro ponto da base, olhem só. Aqui a gente tem o primeiro ponto da base, esse ponto aqui tá ocupado, a gente tem aqui o primeiro ponto, a gente vai pular esse ponto, e no segundo ponto a gente vai fazer um ponto alto. Vamos pro ponto seguinte, fazer outro ponto alto. E esse ponto que a gente pulou, é nele que a gente vai fazer o ponto puff agora. Laça o fio, entra nele, laça embaixo e puxa lá pra frente. Laça o fio, entra nele, laça embaixo, puxa. Laça o fio, entra nele, laça embaixo, puxa. Depois que você tiver entrado no ponto de trás 3 vezes, aí você laça mais uma vez, passa todos os pontos, deixando apenas o primeiro para ficar 2 laçadas, laça mais uma vez e fecha esses 2 pontos, ficando dessa forma aqui. Pula o primeiro ponto e faz um ponto alto no segundo, faz um ponto alto no terceiro, e aí volta pro ponto que você pulou e faz a laçada. 1, 2, 3. Laça de novo, passa todos os pontos deixando 2. Laça de novo, passa os 2 pontos. E vai ficando dessa forma, e você vai trabalhar assim até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, pessoal, olhem só. Restam pro final 3 pontos. Eu vou pular aqui o primeiro, no segundo eu faço um ponto alto, no terceiro faço um ponto alto, e agora eu volto pro primeiro que eu pulei e faço nele um ponto puff. Vou fechar aqui o ponto puff, e agora, para encerrar a carreira, eu venho aqui naquelas três primeiras correntinhas que eu fiz, que estão escondidas aqui no primeiro ponto puff, e faço um ponto baixíssimo na terceira, contando de baixo para cima. Dessa forma aqui. Olhem só como é o nosso pontinho. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, e no mesmo ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos aqui pro próximo ponto alto e vamos fazer um ponto baixo. No ponto puff, a gente faz um ponto baixo. No primeiro ponto alto, a gente faz um ponto baixo. No segundo ponto alto, outro ponto baixo. No ponto puff, mais um ponto baixo. E a gente vai trabalhar essa carreira dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Você faz um ponto baixo pro primeiro ponto alto, um ponto baixo pro segundo ponto alto, e no ponto puff você faz outro ponto baixo. Vamos assim até o final.
Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, para fechar a carreira eu entro no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Pessoal, a nossa próxima carreira é uma carreira feita com ponto X. Cada ponto X é feito com 2 pontos altos e uma corrente de separação. Para fazer o primeiro ponto alto do primeiro X, a gente vai fazer 3 correntes para subir. E para fazer a separação, a gente faz uma correntinha a mais. Então, a gente começa com 4 correntes, 3 equivale a um ponto alto e 1 é uma corrente de separação. Para fazer o segundo ponto alto desse X, o que a gente vai fazer? A gente vai pular um ponto baixo para trás. Ou seja, aqui é o ponto que a gente está trabalhando e a gente vai pular um ponto baixo atrás. E no segundo ponto baixo que está atrás, a gente vai fazer o ponto alto restante, tá? O segundo ponto alto do X. Então, eu venho aqui, pulo o primeiro ponto que tá atrás e no segundo eu faço um ponto alto. Vai ficar meio enroladinho esse X dessa carreira, mas quando a gente fizer as próximas carreiras, ele vai abrir e você vai conseguir enxergar melhor, tá bom? Vamos agora para o próximo X. Para fazer o primeiro ponto alto do próximo X, eu vou pular 2 pontos na frente, tá? 1, 2. E no terceiro ponto eu faço o ponto alto. Faça sempre o ponto alto alongado, que é para não encolher o trabalho, tá bom? Faço uma corrente de separação e para fazer o segundo ponto alto do X, eu pulo um ponto para trás. Olhem só. Pulo um ponto e no segundo eu faço o ponto alto. Vamos para mais um X. Para fazer o primeiro ponto alto, eu pulo 2 pontos para frente. 1, 2. E no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Faço a correntinha de separação e pulo um ponto para trás, fazendo o segundo ponto alto no segundo ponto da base. Ficando dessa forma. Eu vou fazer mais uma vez. Pulo 2 pontos que está à frente e no terceiro ponto eu faço o primeiro ponto alto do X. Faço uma correntinha e para fazer o segundo ponto alto do mesmo X, eu pulo um ponto que está atrás e no segundo ponto eu faço esse ponto alto. Ficando dessa forma, vou seguindo assim até o final, vamos lá. Me aproximando aqui do finalzinho da carreira, pessoal, e a gente observa depois do último X que eu fiz, que restam 3 pontos livres na base. A gente vai fazer o último X antes de encerrar a carreira. Vou pular aqui os 2 pontos que estão à frente, e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto que tem atrás, no segundo ponto eu faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui no primeiro X que eu fiz, olhem só, e vou contar de cima para baixo 2 correntes, olhem só, uma, essa corrente aqui é a corrente de separação, e na segunda corrente eu faço um ponto baixíssimo, encerrando aqui a carreira. Pessoal, como eu falei para vocês, eu vou repetir, não apertem esse X, tá? Alonguem bastante o ponto alto, que é para não correr risco dessa carreira de X apertar, tá bom? Então, para ela manter-se retinha assim, tome sempre cuidado, controle com o tamanho desse ponto alto, tá bom? Se você quiser fazer um ponto alto alongado, você também pode fazer. E agora, o que a gente vai fazer? Vou fazer aqui uma correntinha para subir e sobre essas 3 correntes, eu vou fazer um ponto baixo. Na correntinha de separação, que fica entre um ponto alto e outro, eu faço outro ponto baixo. No ponto alto, eu faço um ponto baixo. Aí, eu vou para o X seguinte, no primeiro ponto alto do X, um ponto baixo. Na correntinha de separação, outro ponto baixo. No segundo ponto alto do X, mais um ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Independente de ser ponto alto, independente de ser corrente, sempre um ponto baixo. Vou seguir assim até o final da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui o último ponto baixo. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Olhem só. Pessoal, o que acontece aqui? Essa carreira de ponto baixo que a gente acabou de fazer, ela já é a repetição da primeira carreira de ponto baixo que a gente fez sobre a barra, tá? Então, o que a gente vai fazer de agora em diante é repetir todas essas carreiras. A carreira de ponto baixo, a gente acabou de repetir, então agora a gente vai repetir essa carreira onde a gente faz o ponto puff. Depois que a gente terminar essa carreira que a gente faz de ponto puff, a gente repete mais uma carreira de ponto baixo. Depois, o X, e aí começa
tudo de novo. E a gente fica trabalhando nesse loop até a gente alcançar o tamanho que a gente precisa. Eu vou mostrar aqui novamente o início dessa carreira com ponto puff, mas daí em diante você vai seguir sozinho até o tamanho que você precisa. E se mesmo assim, você olhando o seu trabalho, você não conseguir fazer, é só você voltar ao vídeo, pessoal. Volta ao vídeo no momento em que a gente começa toda a explicação e faz tudo de novo, repetindo o que você já fez assistindo o vídeo, tá bom? Para começar o ponto puff, eu faço 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e faço um ponto alto no ponto seguinte. Agora, eu vou voltar pro ponto que está antes das correntes que eu fiz para subir, e nele eu vou fazer um ponto puff. Laço aqui em cima, entro lá atrás, laço e puxo. Essa aqui é a primeira laçada. Laço em cima, entro lá atrás, laço e puxo. Essa aqui é a segunda laçada. Sempre esticando também para não apertar, tá bom? Laço em cima, entro pela terceira vez, é a terceira laçada, laço e puxo. Aí, agora, laço mais uma vez, passo por dentro de todas as laçadas, deixando a que já estava na agulha, ficando assim com duas, laço de novo e puxo, fecho. Para ir para o próximo ponto, eu pulo o primeiro ponto da base, no segundo eu faço um ponto alto, no terceiro um ponto alto, e agora eu volto para esse ponto que eu pulei, fazendo o ponto puff. Do jeitinho que eu ensinei na primeira carreira, e é assim que vocês irão seguir. Vocês já entenderam, né, pessoal? Então, agora vocês dão continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui eu alcancei a medida que eu precisava, olhem só. E agora, eu vou começar a fazer uma pequena diminuição aqui. A gente vai começar a fechar a nossa peça. Mas antes da gente começar a fazer a diminuição, eu quero explicar para vocês o seguinte. Quando eu alcancei a medida que eu precisava, eu estava trabalhando o ponto X. Mas pode ser que quando você alcance a medida que você precisa, você esteja trabalhando o ponto puff. Não tem problema nenhum, tá bom? Essa diminuição que a gente faz nas carreiras de pontos baixos, independente delas serem sobre o ponto X ou sobre o ponto puff, tá bom? Não tem exatamente uma regra definida para você fazer essa diminuição na carreira de ponto baixo, tá bom? A gente só vai colocar menos pontos baixos e eu vou mostrar para vocês agora. Aqui na carreira de X, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu fechei aqui a carreira, venho aqui dentro do X, onde tem a correntinha de separação, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou entre o X e vou fazer outro ponto baixo. Venho novamente dentro do X e faço um ponto baixo. Entre o X e faço outro ponto baixo. E isso aqui, pessoal, eu estou diminuindo a quantidade de pontos baixos. A quantidade de pontos que eu vou ficar nessa carreira vai ser menor do que a quantidade de pontos que eu tenho anteriormente. O outro detalhe é que você pode ir apertando um pouco mais os pontos baixos, tá bom? Para eles ficarem mais juntinhos, não tem problema nenhum. E vocês vão distribuir dessa forma até o final da carreira, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fechar a carreira. Olhem só como tá aqui já mais fechadinho, já deu uma fechadinha, mas a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo para fechar ainda mais, tá bom? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correntinha para subir, um ponto baixo no mesmo lugar. E agora a gente pula um ponto e faz um ponto baixo no ponto seguinte. Pula um ponto e faz um ponto baixo no ponto seguinte. Pula um ponto e faz um ponto baixo no ponto seguinte. E a gente vai fazer isso aqui até o final. Pronto, pessoal, aqui eu já encerrei a nossa carreira. Aqui você observa que já tá bem mais fechadinho. Você arremata o fio num bom tamanho, tá? Vou puxar o fio que eu arrematei e eu vou colocar essa ponta aqui em uma agulha de tapeçaria. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou entrar de ponto em ponto aqui, de ida e volta, olhem só. De ida e volta, eu vou passar aqui por dentro de todos os pontos, tá? Vou fazer isso até eu dar a volta no trabalho. Eu entro de um ponto e volto no outro. Entro no ponto e volto no outro. Entro no ponto e volto no outro. E assim vou, até o final.
Pronto, cheguei aqui onde eu comecei a dar essas voltinhas e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou puxar para fechar essa circunferência aqui. Vou puxar e vou dar algumas costuradinhas, alguns pontinhos, só para manter fechado. Um só. E aí, pessoal, depois que eu fiz isso aqui, você pode dar essa fechadinha da maneira que você quiser. Depois que eu fiz isso aqui, é só eu colocar o pompom. Pompom é esse que você pode fazer, que você pode comprar feito. Enfim, você pode também colocar uma pontinha de cola para não soltar o seu nó, tá bom? Eu fiz o meu pompom. Eu acho até que ele ficou um pouquinho pequeno pro gorro. Pelo menos eu gosto dele um pouquinho maior, mas aí fica a critério de cada um. Deixei aqui as duas pontinhas. Venho com a agulha aqui por dentro e vou colocar a agulha aqui de dentro pra fora, lá no topo. Bem lá no topo mesmo. Eu fiz uma costura, então eu passo a agulha de um lado da costura e vou puxar uma das pernas pra dentro da peça, olha só. Não sei se vocês conseguiram ver aqui, porque o meu fio, ele é um pouco escuro. Aí, eu venho do outro lado da costura e faço a mesma coisa. Olha só. Pego agora a outra ponta e puxo pra dentro. E aqui na parte de dentro, eu pego as duas pontas e amarro o nosso pompom. Dou um nozinho pra ele ficar bem firme, pra não ficar caindo. Corto os fios. Você observa que eu não tô cortando os fios muito rente, porque depois você pode fazer o resto do arremate com cola, tá? Mas tá pronto a nossa peça, tá? Super rápida, super simples de fazer. E com o novelo do batik, você consegue fazer dois iguais a esse aqui. Olha só o que sobrou do nosso novelo. Ainda tem bastante fio, tá bom? E esse aqui é tamanho adulto. Então, pessoal, essa aqui é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.